não devemos intentar, né, contra a ira do Senhor. 70 anos de cativeiro do povo de Israel, né, na Babilônia, devido a não ouvirem, né, o Senhor. Jeremias 25, nós temos aqui no versículo 1, né, palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Do 8 ao 9 diz que, portanto, assim diz o Senhor, né, dos exércitos, visto que não escutais as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, né, porque quando o Senhor ele decide, ele usa, né, quem ele quer, e ele criou, né, nos estudos anteriores nós vemos que ele criou até as pessoas más, né, para os dias maus, que ele criou todas as coisas. E ele diz, né, meu servo, eu trarei contra essa terra, contra os seus moradores e contra todas essas nações em redor, e o destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assóbio e de ruínas perpétuas. Do 11 ao 12 diz, toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, castigarei a iniquidade, né, do rei da Babilônia, porque também esse era mau, né, e dessa nação, diz o Senhor, como também da terra dos caldeus, farei deles ruína perpétua. Né, nós vemos que ele usa, né, quem ele quer para fazer, né, o que precisa ser feito, o que foi determinado por ele. E aí nós temos o cálice da ira de Deus contra as nações em Jeremias 25, né, de 15 a 16, por exemplo, que diz, porque assim me disse o Senhor, Deus de Israel, toma a minha mão este cálice de vinho do meu furor e dará a beber deles a todas as nações às quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. No 18 ele diz, a Jerusalém, a cidade de Judá, aos seus reis, aos seus príncipes, para fazer deles uma ruína, objeto de espanto, de assombro e maldição, como hoje se vê. No 31 ele ainda finaliza essa parte dizendo, chegará o estrondo até as extremidades da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo contra toda a carne, os perversos entregará a espada, diz o Senhor. E aqui é citado, né, Egito, Uz, Ascalon, né, Gaza, Ecrom, Asdod, Edom, Moabe, Amon, Tiro, Sidom, Dedã, Tema, Abus, Arábia, Zine, reis do norte e da Babilônia. Então, o Senhor levantou o cálice, né, derramou o cálice dele, da ira dele, né, sobre os povos dele, né, os israelitas, tanto Jerusalém quanto Judá, que eram povos separados, né, para ser sacerdote das nações, porém eles se voltaram contra ele. E ele derrama também, né, o cálice deles contra essas outras nações, né, que perverteram seu povo, né, que já praticavam o que não era correto, né, perante os olhos do Senhor. Jeremias é ameaçado de morte, né, em Jeremias 26, o versículo 8, por exemplo, nós vemos aqui que ao invés de acatar, né, o que ele dizia como profeta do Senhor, eles o ameaçam de morte, né? Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele, o sacerdote, os profetas e todo o povo, dizendo, será morto. Do 11 ao 12, então o sacerdote e os profetas falaram aos príncipes e todo o povo, dizendo, este homem é réu de morte, porque profetizou contra essa cidade, como ouviste com os vossos próprios ouvidos, né? Não tem que tomar cuidado, né? Que as pessoas às vezes se levantam contra a verdade. Falou Jeremias a todo o príncipe e a todo o povo, né? Dizendo, o Senhor me enviou a profetizar contra a casa e contra essa cidade, e todas as palavras que ouvistes. 15 a 16, sabeis, pois, porém,
com certeza que se me matardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós, sobre essa cidade e sobre os seus montes moradores, né? Porque na verdade o Senhor me enviou a vós outros para que ouvirdes dizer-vos essas palavras. Então o Senhor enviou Jeremias para dizer, eles queriam matar ele, mas ele deixa claro aqui, né, que ele era inocente. O intuito dele era só levar, né, a palavra. Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e profetas, este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Conheceram, né? No 18 a 19, Miqueias, o moralista, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de ruína, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Mataram-no, acaso, Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá, e toda a Judá? Antes não temeu ao Senhor, não implorou o favor do Senhor, e o Senhor não se arrependeu do mal que falaram contra eles. E traíram-nos tão grande mal, e traríamos, né, nós tão grande mal sobre a nossa alma, né, e indagaram, né, por que faríamos isso? Se antes outros, né, já levantaram, como Miqueias, né, já havia profetizado contra o povo, e o povo não, né, admoestou, não aprendeu, né, não se educou. Nós temos a execução, né, do profeta Urias, porque o problema é que as pessoas às vezes elas tendem, né, a querer acatar só o que elas acham, né, que é melhor para elas, e não a verdade. A execução do profeta Urias em Jeremias 26, de 20 a 23, né, deixa claro isso. Também houve outro homem, Urias, filho de Semaias, de Kiriat Jearim, que profetizou em nome do Senhor e profetizou contra essa cidade, né, e contra essa terra, segundo todas as palavras de Jeremias. Ouvindo o rei de Joaquim e todos os seus valentes, todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas ouvindo isto, Urias temeu e fugiu para o Egito. O rei Joaquim, porém, enviou a Eunatã, filho de Aquibó, ao Egito, e com ele outros homens. Eles tiraram Urias do Egito e trouxeram ao rei Joaquim. Este mandou feri-lo à espada e lançar-lhe o cadáver na sepultura da plebe. Então, quer dizer, Urias foi executado, né? Então você vê que o mal, o Senhor é longânimo, você vê como que o mal vai perpetuando, né? E eles, em vez de mostrar, eles vão querendo matar quem traz, né, a palavra de retidão. Os cãezinhos simbólicos, né, também nós encontramos em Jeremias 27, né, o Senhor apregou, né, o jugo do povo ao rei da Babilônia, como já estudamos anteriormente, né, e ele deixa claro que seria melhor o povo aceitar essa admoestação, aceitar esse jugo, porque isso foi o que eles mesmos procuraram com suas próprias mãos ao desobedecer e ao se prostituírem, né, e a outros deuses, devido às suas desobediências, né, do que ouvir os falsos profetas, porque esses sempre existiram e existe e existirá, né? Aqueles que vêm e falam boas palavras, né? Palavras agradáveis aos ouvidos, porém essas palavras às vezes não são a verdade, né? E então era melhor fazer isso do que seguir esses falsos profetas, e quem seguisse, né, iria fugir e acabar morrendo em outras cidades, em outros lugares, né? Depois nós temos a luta de Jeremias com o falso profeta Ananias, né? Em Jeremias 28, de 10 a 17, nós vemos narrado aqui que então o profeta Ananias tomou o canzis do pescoço de Jeremias, o profeta, e os quebrou. Você vê. E falou na presença de todo o povo, assim diz o Senhor, desse modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E Jeremias, o profeta, se foi tomando o seu caminho. Quer dizer, ele pegou uma fala que até era verdade, que dentro de 2 anos, né, após o tempo que o Senhor determinar, ele ia quebrar o jugo de Nabucodonosor. Porém, ele meio que maqueia, né, a verdade, porque a verdade era que o povo seria subjugado durante 70 anos, né? E ele maqueia e faz isso aí, né, contra a verdade que Jeremias trazia. Ele
na verdade mente, né? Porque quando você muda a verdade, você está mentindo. E falou na presença de todo o povo, assim diz o Senhor, deste modo, dentro de 2 anos quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e de sobre o pescoço de todas as nações. Você vê, né? E Jeremias se foi. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou, né, o canzis, né, de sobre o pescoço do profeta Jeremias, veio a palavra, né, a Jeremias dizendo: vai, fala a Ananias, dizendo assim, diz o Senhor, canzis de madeira quebrastes, mas em vez deles farei canzis de ferro, né, que não tem como quebrar. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações, para servires a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o servirão. Também lhe dei os animais do campo. Disse Jeremias o profeta ao profeta Ananias, ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentira. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei sobre a face da terra, morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. Então, esse mentiu, né, trouxe a palavra de engano e pagou, né, caro por isso. Porque o Senhor, quando ele decide que vai fazer, ele faz, né? E ele sabe os desígnios dele, porque, né, ele tinha que fazer isso. A carta de Jeremias, né, nós vemos aos cativos da Babilônia, né, e ele fala disso. Ele fala que vai ter o tempo determinado que o Senhor, né, então, na carta de Jeremias aos cativos, né, da Babilônia, ele fala, né, do que o Senhor faria. Fala também, né, de quando o Senhor vai restaurar, né, mas que para o povo aceitar aquilo que o Senhor tinha determinado, né. Inclusive em Jeremias 29, de 11 a 15, né, tem uma das passagens mais bonitas que ele diz, né, aquilo que acontecera, né, acontecera pela desobediência do povo. Mas de 11 a 15 ele diz, eu eis que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocarei, passarei a orar a mim e eu vos ouvirei, buscar-me-ei e me acharei quando me buscarem de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Vos dizeis, o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia. Então, o Senhor, ele faz, né, o que tem que fazer para admoestar, para educar o povo, mas também ele restaura, né? Então, como ele diz aqui, ele restauraria a sorte, né? Então ele ama os seus e por isso eles o educa, mas no tempo oportuno também ele sabia da necessidade de fazer isso com o povo para admoestar, mas já prometia, né, a restauração e que o Senhor restaure, né, a nossa sorte, como a sorte do deserto Negueb. Amém?